Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãs e irmãos, unidos ao Santo Padre Leão XIV, que nos pede que neste mês de outubro rezemos de forma especial pela paz, peçamos nesta Eucaristia ao Senhor Jesus, por intercessão da Virgem Santa Maria, que conceda ao mundo a paz tão desejada. Hoje a Igreja celebra a memória de Santa Teresa de Jesus, uma santa que teve grande influência na Igreja no século XVI, em Espanha, reformou o Carmelo, deixou-nos escritos de grande densidade espiritual e é por isso considerada doutora da Igreja. Disponhamos o nosso coração para celebrarmos dignamente a Santa Missa, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo vosso Espírito suscitaste Santa Teresa de Jesus para manifestar à Igreja o caminho da perfeição, concedei-nos encontrar alimento na sua doutrina espiritual e inflamai-nos no desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Não tendes desculpa, quem quer que sejas, tu que julgas os outros. Ao julgares os outros, condenas-te a ti próprio, pois tu, que te fazes juiz, cometes as mesmas ações. Ora, nós sabemos que o juízo de Deus se exerce conforme a verdade contra aqueles que praticam essas ações. E tu que fazes as mesmas coisas que condenas nos outros, pensas que te furtarás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, paciência e magnanimidade, não reconhecendo que a bondade de Deus te convida à conversão?
pela tua obstinação e pelo teu coração impenitente, estás a acumular contra ti um tesouro de ira para o dia da ira, em que se revelará o justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna para aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a glória, a honra e a mortalidade, a ira e a indignação para aqueles que, pela sua rebeldia, rejeitam a verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia para todo o homem que pratica o mal, primeiro para o judeu, mas também para o não-judeu. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, mas também para o não-judeu, porque Deus não faz exceção de pessoas. Palavra do Senhor. Só em Deus descansa, ó minha alma. Só em Deus descansa, ó minha alma. Só em Deus descansa a minha alma, dele me vem a salvação. Ele é meu refúgio e salvação, minha fortaleza jamais será abalado. Só em Deus descansa, ó minha alma. Minha alma só em Deus descansa, nele vem a minha esperança. Ele é meu refúgio e salvação, minha fortaleza jamais será abalado. Só em Deus descansa, ó minha alma. Povo de Deus, em todo o tempo ponde nele a vossa confiança. Desafogai em sua presença os vossos corações. Deus é o nosso refúgio. Só em Deus descansa, ó minha alma.
as minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais do primeiro lugar nas sinagogas e das saudações na praça pública. Ai de vós, porque sois como sepulcros disfarçados, sobre os quais passamos sem o saber. Então, um dos doutores da lei tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, ao dizeres essas palavras, também nos insultas a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, doutores da lei, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós próprios, nem com um só dedo, tocais nesses fardos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós facilmente tendemos a julgar os outros na nossa mente e muitas vezes também o dizemos para fora. É uma tendência que facilmente vem ao de cima nas nossas vidas, tanto quanto eu conheço a vida humana. Mas essa tendência de julgar os outros, no fundo, está baseada numa certa presunção. E qual é essa a presunção? De querermos medir os outros com os nossos critérios. Tornamo-nos a medida de tudo. Isso é uma pretensão muito grande. Não é que o façamos muito conscientemente, mas por debaixo dessa tendência está esta pretensão de julgar de acordo com aquilo que a minha mente entende. Se nós olhássemos para nós próprios, que é o que Deus nos faz fazer nesta primeira leitura, tirada da carta aos Romanos, em vez de condenar o outro, olha primeiro para ti. Porquê? Porque ao julgares os outros, condenas-te a ti próprio, pois que te fazes juiz, cometes as mesmas ações. Normalmente nós julgamos os outros pelaquilo que vemos externamente, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. E nós tendemos a fixar-nos não no que de bom e belo há no outro, mas no defeituoso, no errado. Enquanto, quando olhamos para nós, nem nos damos conta às vezes dos nossos limites, dos nossos defeitos, que são muitas vezes iguais ou ainda piores do que os dos outros. Não nos examinamos a nós mesmos. Não tomamos consciência de que nós próprios não somos perfeitos e por isso não somos a medida. A medida é Deus
Ele é que é perfeito, santo, santo, santo. Ele é que pode ser o juiz, nós nunca podemos ser. Primeiro porque estamos muitas vezes a julgar e a condenar o outro por coisas que nós próprios fazemos, ou já fizemos, ou viremos a fazer. Segundo, porque nós só vemos as aparências, o que aparece aos nossos olhos, mas nós não conhecemos o coração da pessoa. Não sabemos sequer muitas vezes a história daquela pessoa. Não sabemos as razões que a levam a ter aquelas atitudes e aqueles comportamentos e por isso julgamos sem conhecimento de causa. Julgamos apenas pelo exterior, pelas aparências. Não conhecemos o coração. Só Deus conhece o mais íntimo de nós mesmos e conhece-nos, como dizia Santo Agostinho, melhor do que nós mesmos somos capazes, porque Ele é-nos mais íntimo do que o nosso íntimo. Então cabe a Deus julgar e não a nós. Que fazer então para não nos deixarmos levar por esta tendência? Tomar consciência de que precisamos de nos converter. Reparando na bondade e na paciência com que Deus nos trata a nós, percebermos que nós precisamos de nos converter. Talvez o outro também precise, mas não é julgando que eu vou ajudá-lo a fazer esse caminho de conversão. É aproximando-me dele, convidando-o a ir mais longe no seu caminho, mas não julgando. Fixar-me na bondade de Deus e perceber que Ele espera por mim. Tu que condenas os outros, acaso desprezas as riquezas da bondade de Deus, paciência e magnanimidade, não reconhecendo que a bondade de Deus te convida à conversão? Então o termo de comparação é Deus, a sua bondade infinita, a sua paciência infinita, o seu amor infinito, que olhando para Ele, sim, eu sinto que tenho sempre muito caminho a fazer. Que nem sempre eu sou bom, que nem sempre eu sou paciente, que nem sempre eu sou misericordioso, que nem sempre eu sou compassivo, etc, etc. E então o caminho é, em vez de julgar os outros, fixa o teu olhar na bondade de Deus. E tu sentir-te-ás chamado a converter, a mudar as tuas atitudes e comportamentos, em vez de querer julgar o teu irmão. E assim ajudarás melhor, ou só assim ajudarás corretamente o teu irmão. Se tu próprio te converteres e fores adquirindo na tua vida a bondade, a compaixão, o amor do próprio Deus. A conversão leva-me, portanto, a querer andar pelo caminho do bem, a querer conformar a minha vida com a bondade e o amor de Deus. E Ele dar-me-á a recompensa de participar na alegria e no gozo da vida eterna. E ao contrário, eu tenho que fugir do pecado, eu tenho que fugir da maldade que me aparta de Deus, que me impedirá de participar no gozo da vida eterna, que é o que a leitura continua a dizer-nos até ao fim. Sim, todos precisamos de conversão. Não há ninguém que não precise. E se eu vejo que preciso de conversão, deixe de julgar o outro. Aplique-me ao esforço, sempre feito com a ajuda de Deus, de converter as minhas atitudes e os meus comportamentos, de modo que eles sejam ditados pela bondade, pelo amor, pela misericórdia, pela justiça de Deus. Foi um dos apelos mais fortes que a Virgem Mãe aqui deixou em Fátima. Um apelo à penitência no sentido da conversão, da mudança de vida. E para isso precisamos de abandonar o caminho do mal, o caminho do pecado. Ela disse mesmo na última aparição, no dia 13 de outubro de 1917, estas foram as suas últimas palavras.
Não ofendam mais a Deus, que já está muito ofendido. Este é o caminho. Fugir do pecado para abraçar a graça de Deus, para viver em santidade e justiça na sua presença todos os dias da nossa vida. No Evangelho, Jesus precisamente admoesta os fariseus e os doutores da lei. E porquê? Porque eles estavam precisamente pegados à exterioridade das coisas, em vez de ir ao essencial da vida da fé. E eram hipócritas, porque eles diziam e muitas vezes não faziam. E Jesus faz-lhes ver a sua hipocrisia. Também faz ver a nossa hipocrisia quando nós não somos autênticos, verdadeiros no nosso modo de estar na vida. E por isso às vezes a gente foge dele, não quer que a sua luz entre. Porque se a sua luz entrar, nós vamos ver que há muita coisa que precisamos de abandonar, de deixar de lado nas nossas vidas. Eles prendiam-se aos aspectos exteriores que chamavam a atenção dos outros que os viam fazê-los e esqueciam o essencial, que era o amor e a justiça de Deus. Que todos os nossos atos de culto, incluindo a participação na Santa Missa, sejam sempre vividos, realizados de tal modo que nos façam crescer no amor a Deus e no amor aos irmãos. Porque só assim terão verdadeiro sentido, verdadeiro significado e verdadeiro valor aos olhos de Deus. Qualquer ação litúrgica, cultual ou de piedade que façamos, se não leva à conversão do coração, de modo a que amemos sempre mais a Deus e nos amemos sempre mais uns aos outros, ficamos pelo exterior, não atingimos o essencial da vida da fé. Então, que o Senhor nos ajude a viver verdadeiramente aquilo que é essencial à nossa vida de fé. E que tudo mais, a oração, os atos de culto, os sacramentos, tudo seja vivido de tal modo que o nosso coração cresça na bondade, na compaixão, na misericórdia, enfim, no amor aos nossos irmãos como a nós mesmos e no amor a Deus acima de tudo. Temos aqui na nossa celebração 2 casais. Um celebra as suas bodas de prata, o Sr. Artur Manuel e a Sra. Célia Maria. E o outro casal, as suas bodas de ouro, o Sr. Davido Coelho e a Sra. Leopoldina Coelho. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai, oremos todos ao Senhor no íntimo do vosso coração. Faço a bênção das alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor.
Em nome do santuário ofereço, o santuário é que oferece, este terço, que é da celebração dos 100 anos do aniversário centenário das aparições. Então, que ele não seja uma relíquia muito bem guardada, mas que seja um instrumento que vos sirva para rezar como a mãe pediu todos os dias, o terço. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, nós somos povo de Deus, ovelhas do rebanho de Cristo, igreja guiada pela sabedoria do Espírito Santo. Invoquemos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos que trabalham na Santa Igreja de Deus, para que em todo o tempo ponham nele a sua confiança e desafoguem em sua presença os seus corações, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos responsáveis da nossa pátria e pelos governantes dos outros povos, para que, revestidos da paciência que vem de Deus, promovam a paz, cuidem dos pobres e acolham os estrangeiros, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que julgam os outros com arrogância e impõem fardos insuportáveis aos mais fracos, para que não desprezem a justiça e o amor de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que praticam o mal, para que reconheçam que a bondade de Deus os convida à conversão, e pelos que praticam o bem, para que alcancem a vida eterna, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que, de tantas partes do mundo, confiam as suas intenções a este santuário, para que sintam que o coração imaculado de Maria é o refúgio seguro, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nossa fortaleza, descansando em vós, jamais seremos abalados. Ouvi as preces que o vosso povo vos apresenta com esperança. Por Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Os nossos dons, Senhor, sejam aceitos por vossa majestade, a quem tanto agradou Santa Teresa de Jesus com a consagração de si mesma. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor,
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem José oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Movidos pelo Espírito Santo, num só coração e numa só alma, digamos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Faleça-se os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso dia.
que entreis em minha morada, maldizei uma palavra e serei salvo. Sai comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este
Este pobre clamou e o Senhor ouviu. Salvou-o de todas as angústias. Os ricos em pobreza e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Os ricos em pobreza e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. Oremos. Fazei, Senhor nosso Deus, que a família a vós consagrada, que alimentastes com o pão celeste, a exemplo de Santa Teresa de Jesus, se alegre por cantar eternamente as vossas misericórdias. Por Cristo nosso Senhor. Neste ano jubilar, rezamos a oração de consagração a Nossa Senhora de Fátima. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus.
unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Como pastor da Igreja se proclama ao serviço dos homens todo vosso, também excelsa-mãe vos pertencemos, um povo todo vosso que vos canta. Totus tuos, Maria, totus tuos, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuos, Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos vós que participaste nesta celebração, aos que nos acompanharam através da TV Canção Nova, desejo a continuação de muito bom e santo dia. E aos que estáis aqui como peregrinos, uma santa peregrinação. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.